Oi, meus amores! Agora, atividade de geografia. Nós vamos dar continuidade na página 100, tá bom? Contribuição dos grupos indígenas. Os indígenas foram os primeiros habitantes das terras que hoje formam o Brasil. Depois deles, muitos outros povos vieram para cá, ocupando e transformando essas terras, além de também contribuir para a formação da população brasileira. Para a maioria dos indígenas, o contato com os demais povos, como os portugueses, não foi positivo. Os conflitos pelo uso e pela ocupação das terras, por exemplo, reduziram em grande quantidade o número de indígenas no Brasil, que não conheciam as armas de fogo usadas pelos colonizadores portugueses contra eles. Além disso, algumas doenças comuns entre os europeus não existiam nessas terras, e ao serem transmitidas aos indígenas que não tinham resistência biológica nem conheciam medicação para elas, ocasionaram a morte de muitos nativos. Pesquisadores estimam que na época da chegada dos europeus poderiam existir cerca de 3 milhões de indígenas nas terras que hoje formam o território brasileiro. Atualmente, indicadores mostram que há menos de 1 milhão. Apesar de enfrentarem a dizimação, a violência e outras questões, os povos indígenas até hoje lutam pela sobrevivência e pela manutenção de seus modos de vida, costumes, tradições e cultura. Palavras e o texto. Dizimação, ato ou efeito de dizimar, ou seja, de assassinar um grande número de pessoas. Conecte o assunto. Várias são as influências indígenas na cultura brasileira. Muitas palavras que utilizamos em nosso cotidiano, por exemplo, têm origem indígena. Entre algumas das mais conhecidas, podemos citar o nome, de alguns animais, como jacaré, arara e jabuti, ou o nome de frutas como abacaxi, maracujá e caju. Alguns nomes de estados e municípios brasileiros também têm origem indígena, como Sergipe, que significa Rio dos Siris, Ipiranga, que significa Rio Vermelho, ou Puvuna, que significa Lagoa Escura. Nossa alimentação tem forte influência indígena. Um alimento muito comum em nossas mesas, cuja cultura alimentar herdamos dos indígenas, é a mandioca, usada ainda na preparação do polvilho e de diversos pratos como o biju. Os indígenas são conhecidos ainda por seus artesanatos, fabricando tapetes, recipientes, utensílios, bolsas, colares e vários outros objetos de palha, cerâmica, entre outros materiais. Muitas pessoas gostam de ter essas peças em casas para decoração. Outra influência indígena são as redes, usadas pelos nativos para dormir. Hoje, elas também são bastante apreciadas nos momentos de descanso e lazer de muitas pessoas. Artesanato em argila elaborado por grupos indígenas. Olha só, é tipo uma panela de barro. A rede, que oferece momentos de descanso e prazer, é uma influência indígena em nossa sociedade. Pense no seu dia a dia que outras influências indígenas você consegue identificar e seus colegas. Troque ideias e descubra a riqueza da cultura indígena no seu cotidiano. Bom, no nosso dia a dia, qual outra influência nós teríamos, né? No cotidiano nosso. Deixa eu pensar. Bom, além da comida, dos utensílios domésticos, a rede, tem também a dança. A dança também é uma influência indígena, tá bom? Os indígenas, eles dançavam, para comemorar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pintura, algumas pinturas também herdamos dos indígenas, né? Daí vocês pensem em mais alguma coisa e pode colocar aqui, tá bom? Número 2. No lugar onde você vive, há grupos indígenas. Como é o modo de vida das pessoas dessas comunidades?
Não, né? Aqui em Sinop nós não temos um grupo indígena. Temos as aldeias aqui próximas, né? Mas nós não temos contato. Então, não teria como a gente estar respondendo como é o modo de vida deles. Mas acredito que o modo de vida deles já é bem parecido com o nosso. Tanto é que quando um índio fica doente, eles vêm procurar já ajuda médica, né, de nós aqui. Então, acredito que seja bem parecida. Contribuição dos europeus. Por volta dos séculos XVI, os povos europeus intensificaram sua ocupação nas terras que hoje conhecemos como Brasil. Nesse período chegaram principalmente os portugueses, e a principal herança deixada por eles foi o nosso idioma oficial, a língua portuguesa. O número de europeus que se deslocou às terras brasileiras nesse período, no entanto, foi muito inferior ao número de africanos, trazido na condição de escravos, né, de escravizados. Até 1850, o número estimado de desembarque era de 500 mil europeus. Para comparação, estima-se que, até aquele ano, já havia desembarcado no Brasil cerca de 4 milhões de africanos escravizados, um número que ainda aumentaria. Já no final do século XIX, após a proibição da escravização em 1888 e durante todo o século XX, ocorreu a intensificação do fluxo de outros povos europeus e asiáticos, né, para o Brasil. Eles vieram para trabalhar especialmente nas áreas de lavoura, como as de cultivos de café, e depois nas indústrias que começaram a surgir no país. Eram em sua maioria italianos, espanhóis e portugueses, mas vieram também alemães, sírios, turcos e depois os japoneses. Família de imigrantes italianos, com todos os seus pertences, chegando ao Brasil no ano de 1910. E chegavam de navio. Tá? Além dos pertences, os europeus que aqui chegaram trouxeram seus costumes, tradições e modos de vida. Essas contribuições culturais podem ser observadas ainda nos dias de hoje. Em São Paulo, por exemplo, ocorrem festas italianas em diferentes bairros, com muita comida, danças e músicas típicas da Itália. Atualmente, estas festas atraem grande número de pessoas de diferentes origens e não somente os descendentes de italianos. Mapeando. Italianos na porção sul do Brasil. A região do sul do Brasil recebeu muitos imigrantes entre os séculos XIX e XX, com destaque para os italianos que contribuíram para ampliar a diversidade e a mistura de diferentes povos, enriquecendo ainda mais a cultura brasileira. Entre os anos 1885 e 1894, estima-se que 8.941 italianos chegaram aos estados de Santa Catarina para trabalhar, principalmente nos cultivos. Com o mesmo objetivo, entre os anos 1882 e 1914, 154.682 italianos entraram no estado do Rio Grande do Sul. Entre eles, havia aqueles que tinham diretamente da Itália e outros que já viviam, né, em outros estados brasileiros, mas se deslocaram em busca de melhores condições de trabalho e de vida. Preencha as lacunas com as informações que você leu. Mapa do estado. Número de italianos que entraram no estado. Aqui, Santa Catarina, Rio Grande, Paraná. E aqui, mesma coisa. Aqui é Rio Grande do Sul, né? Então, aqui foi os primeiros italianos que vieram, foi 8.941. E aqui é a segunda quantidade, 154.682, tá? Ficou maior. Continua. Contribuição dos africanos agora. Diferentes povos africanos foram trazidos à força para o Brasil pelos europeus e aqui foram escravizados entre os séculos XVI e XIX.
Esse comércio de escravizados tornou-se lucrativo, sendo realizado mais de 9.000 viagens entre o continente africano e o Brasil. Como resultado, cerca de 5 milhões de africanos desembarcaram nessas terras. Essas pessoas vinham de diferentes partes da África e tinham como destino, em grande parte, as lavouras de canas-de-açúcar e café e o trabalho dos engenhos, além da extração de outros metais, de ouro e metais preciosos. Os escravizados também realizavam os mais diferentes tipos de trabalho nas residências de seus donos e nas cidades que surgiam. Foto, né, da obra de arte Pequeno Moinho de Açúcar Viagem ao Brasil, de Deblet a Freres. Então, era um moinho de cana-de-açúcar, tá? Estavam fabricando açúcar. Durante mais de 300 anos de escravidão no Brasil, esses grupos de africanos que aqui chegaram lutaram não apenas por liberdade, mas também para preservar seus modos de vida. Nesse processo, seus costumes influenciaram a cultura brasileira e receberam influências dela. Atualmente, notamos a forte influência da cultura africana na identidade da população brasileira. Veja alguns exemplos. Na música, como o samba de roda, apresentação do grupo de samba de roda Filhos da Terra, em Terra Nova, na Bahia. Na religião, como a Umbanda, cerimônia da Umbanda em Manguaguá, 2016. Nos esportes, jogos e brincadeiras como a capoeira, jogo de capoeira na cidade do Rio de Janeiro, 2019. E nos instrumentos musicais, como o atabaque, né? Músicos tocando atabaque em Valença, Rio de Janeiro. Na língua, com diversas palavras e expressões particulares como minhoca, berimbau, gangorra e giló. Então, meus amores, a gente hoje encerra aqui as atividades de história, tá? Essas foram as contribuições dos povos, né, que vieram para cá. Né? Temos aí os indígenas, né, os grupos indígenas, os grupos europeus, né, e o africano, certo? Aí vocês vão então resolver aquela atividade, tá bom? Essa daqui vocês vão completar os números e depois vão me mandar a fotinha. E aqui que fala sobre a influência dos indígenas, tá? Aí vocês me respondam, pode responder no caderno, certo? E pode enviar a fotinha para mim, tá? Beijos, crianças. Qualquer dúvidas, me mandem mensagens. Até daqui a pouco com as atividades de história.